Nossa, que período pra gente lançar esse vídeo. Que período para lançar este vídeo. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Musicalidades. Eu sou a Juliana. Eu sou a Anne. E hoje a gente vai falar do Requiem de Guerra de Benjamin Britten. Benjamin Britten foi um compositor inglês do século XX e ele era considerado, ainda eu acho, né, considerado um dos mais famosos compositores ingleses aí desse século. E ele também se considerava um pacifista. As suas obras mais famosas são um ciclo de canções, algumas óperas, peças corais e algumas obras mais famosas é o Peter Grimes e The Turn of the Screw. Britten terminou de compor o Requiem de Guerra em 62 e ele foi muito aclamado na sua estreia. Mas, primeiramente, o que é um Requiem? Requiem é uma missa dos mortos, ou seja, a música que se toca no Requiem é uma música fúnebre. E todo Requiem, ele tem uma liturgia própria, ele tem um texto próprio que é rezado na missa. E entre eles tem o Requiem Aeternam, o Kyrie, o Dies Irae, o Agnus Dei. E ele sempre começa com Requiem Aeternam, descanso eterno. Bom, e para resumir esse Requiem, o Britten aqui, ele vai intercalar esse texto que é próprio dos Requiems, o texto que está em latim, que são todos esses que a Anne falou e mais alguns outros, com 9 poemas de Wilfred Owen, que foi um soldado e um poeta inglês que morreu na Primeira Guerra Mundial e deixou esses poemas escritos falando todos os horrores da guerra. Uma das coisas que mais dói, assim, quando você lê esses textos é saber que ele morreu aos 25 anos, uma semana antes de assinarem o armistício. Foi uma semana antes e ele morreu. O Requiem de Guerra do Britten é uma música assim de grandes proporções, né? Sim. Tem coros, né? Tem coro infantil, coro... Tem o coro infantil, o coro adulto, né? Adultos, soprano, contralto, tenor e baixo, né? Isso. 2 orquestras, uma orquestra completa e uma orquestra de câmara, que é uma orquestra menor, e solistas, né? Soprano, tenor e barítono. Barítono, né? E aí, por essa peça possuir textos que são fora da liturgia, que seriam os poemas do próprio Owen, esse Requiem não é considerado uma peça litúrgica. Ou seja, se um dia você quiser celebrar uma missa fúnebre, você pode tocar o Requiem de Mozart, mas o de Britten não seria tão bem aceito. Essa obra ela foi composta sob encomenda, né? Encomendaram ela para o Britten para consagração da nova catedral de Coventry, que o que acontece na Segunda Guerra, parte dela, a estrutura original, né, da catedral, ela foi destruída por causa das bombas que jogaram lá, né? Então eles reconstruíram, né, pegaram o que já tinha, reconstruíram e essa obra foi para consagrar esse novo edifício, né, e deixar ela sagrada de novo, né? Porque até então ela era só um edifício. Então vamos para o texto. Mas antes de continuar o assunto do vídeo, se você está gostando, se você está se sentindo melhor, está se sentindo mais conhecedor da música, deixa aqui o seu joinha, fala pra gente que tá valendo a pena. Se você gosta muito desse tipo de assunto, se inscreve no canal, a gente vai aparecer algumas vezes aí, você vai ter acesso a esse conteúdo sem se preocupar. Isso, e aproveita e ativa o sininho de notificação para saber quando tem vídeo novo. Que o YouTube às vezes não avisa, viu? Então avisa o sininho lá. Bom, primeiro a divisão do texto, porque como a gente viu, o texto tem partes em latim e os poemas do Owen estão em inglês. Então, a orquestra de câmara, o tenor e o barítono vão cantar os poemas em inglês, e o soprano, os coros e a orquestra completa ficam executando o texto em latim. Muito provavelmente ele fez essa escolha vocal, né, de colocar a soprano para cantar o texto em latim e as vozes masculinas para cantar o texto em inglês, para representar mesmo quem vai para a guerra e como mulher teoricamente não vai para a guerra, né? As mulheres que ficam e choram porque os homens foram para a guerra. Então tem toda uma questão de estilística também nessa escolha. E o poeta, né, o Owen, ele assumiu um grande risco, né, ao escrever esses poemas contando a verdade, o que se passa, e os sentimentos de um soldado que passa pela guerra. Ele assumiu um risco de ser considerado um desertor, né? Desertor, Como assim você não considera a guerra covarde? Lutar pelo seu país Morrer você considera uma pátria. coisa ruim. Não, isso é uma coisa gloriosa. Morrer na guerra é uma coisa gloriosa. E ele vai lá e escreve que não é tão incrível assim. Então agora a gente vai ler umas partes do texto do Owen. Dos poemas, e é uma tradução livre nossa.
Um dos poemas do Owen, que se chama Hino para a Juventude Condenada, que é o poema até que abre a peça do Britten, fala o seguinte: o que são esses sinos passantes para aqueles que morrem como gado? Apenas a raiva monstruosa das armas, apenas o tremular rápido dos rifles. Podem perturbar suas orações precipitadas. O outro é um trecho do poema chamado The End. O fim. O fim. Depois que os tambores do tempo rolaram e cessaram, e pelo oeste bronzeado longo retiro é soprado, a vida renovará esses corpos da verdade? Toda a morte ela anulará? Todas as lágrimas serão amenizadas? Ou preencherá essas veias vazias novamente com a juventude e lavará com uma água imortal a idade? E o outro trecho que eu selecionei é de um trecho do poema chamado Let Us Sleep, que é Vamos Dormir, ou Deixe-nos Dormir, e é o poema que fecha a peça do Britten também. Eu sou o inimigo que você matou, meu amigo. Eu reconheci você nessa escuridão porque você franziu a cara. Ontem você me golpeou e matou. Eu me defendi, mas minhas mãos estavam relutantes e frias. Vamos dormir agora. Esse poema fala, né, que os 2 soldados que eram inimigos em terra, né, agora morreram. E agora eles não são mais inimigos, eles podem descansar em paz. Eles podem descansar porque não tem ninguém dizendo que eles têm que brigar um com o outro, né? Sim. Agora falando já da parte musical mesmo, né? Esta música, este Requiem do Britten, ele é muito moderno, ele apresenta coisas muito modernas, musicalmente falando mesmo. Uma coisa curiosa e até um pouco convencional é que o Britten, ele usa muitos metais e muita percussão na seção que se chama Tuba Mirum. Que não é muito comum as orquestras usarem tantos metais, tantas variedades de metais e tantos instrumentos de percussão nas peças, né? O Requiem em si, esse Requiem do Britten, ele vai representar ali um soldado e as angústias desse soldado que sabe que tá na iminência de morrer. E o motivo musical que perdura a peça inteira e faz a união de todas as partes da peça, e a gente vai ouvir muito recorrente, é o intervalo musical de quarta aumentada, que é, nessa peça, o Dó natural e o Fá sustenido. E o trítono representa o Diablos em Música, porque... Sim, primeiro assim, a quarta aumentada é um dos intervalos mais difíceis de... Não é um dos intervalos mais difíceis, é o intervalo mais difícil de se afinar. É muito difícil, é muito dissonante, é chato de ouvir. Ele causa muita tensão e por isso na igreja, que é um lugar que reverbera, né, a música, a tensão é maior. Aí ele foi chamado Diablos em Música e disseram, não pode. Ele era proibido. Ele era proibido pela igreja. Proibido, Não pode tocar e por isso eles chamam Diablos em Música, porque ele causa essa tensão, essa coisa ruim, né? Essa coisa diabólica. Não pode. Ficou, digamos assim, entrelaçado com essa ideia, ficou entrelaçado. Né? Não que ele realmente cause isso. Não que ele cause isso, tem gente que gosta. E aí, então, esse intervalo na peça, ele tem essa função de sempre demonstrar o conflito e a reconciliação quando o intervalo é resolvido. A seção do introitus, do Requiem, introitus significa entrada, aquela parte, né, da missa onde entra todo mundo e tal. Ela é construída aqui de uma maneira similar à área da capo. A gente já falou de área da capo no vídeo O que é ópera, vou deixar o card aqui, mas ela praticamente tem uma forma A, B, A. Tem a seção A, blá 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 blá, aí tem a seção B, blá 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 blá, e volta pra seção A, blá 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 blá. Isso, e aí a orquestra acompanha um solista. A parte em que o Britten resolve usar mais os metais, que a Anne falou, da tuba Mirum, é a parte do Dies Irae. O que significa Dies Irae? Dia de ira. Dia da ira, né? É o dia do julgamento final. Isso. E aí junta isso, os metais todos, com a entrada do barítono cantando uma seção do poema chamada Bungle Song, que significa a canção do clarim. Lembrando que no dia do juízo final, os 4 cavaleiros do Apocalipse chegarão fazendo o quê? Tocando 7 trombetas. A parte do Agnus Dei, que significa Cordeiro de Deus, é o único momento ali em que as duas orquestras, lembra a Orquestra Sinfônica Grandona e a Orquestra de Câmara Menor, elas estão tocando juntas e ainda concordando, porque o que se passa durante toda a peça, elas mal tocam juntas e quando tocam juntas elas estão, digamos assim, fazendo coisas muito diferentes. E aqui não, aqui elas se juntam, se unem. Lembrando que o texto Agnus Dei é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem de piedade de nós, então faz sentido, é um pedido, né? Sim. O final é um final de chorar, porque ele começa
com uma escala pentatônica. E geralmente a escala pentatônica ela é usada para construir canções de ninar. E essa é cantada pelo soldado naquela parte que a Juba leu, que é o Let Us Weep. O coro dos meninos termina a peça, a obra toda, né, cantando de novo aquele Requiem Aeternam lá do começo. Mozart também utiliza essa estrutura, faz o Requiem Aeternam e termina o Requiem também cantando Requiem Aeternam, que é o descanso eterno. E aí, finalmente, o coro geral, né, o coro dos adultos, resolve o tal do trítono e podemos todos realmente descansar. Bom, pessoal, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou, curte esse vídeo. Compartilhe para aquele seu amigo, aquela sua amiga que acha interessante esse período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, essa coisa de histórias de guerra, história de guerra, poemas nesse período. E deixa aí nos comentários o que você achou dessa peça, o que você sentiu. Ela realmente gostou fúnebre, dessa combinação, né, de contar uma história de guerra com música, enfim. Você consegue ouvir a guerra nessa música? Eu consigo. Então tá. Beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, Tchau. gente.